Tem quórum. Mesmo que não tivesse, ia atrapalhar o doutor. Dando continuidade aos depoimentos desse dia, quero agradecer aqui o doutor Rafael Bassim, pela disponibilidade. A gente sabe a correria que vocês têm na atividade de vocês, demonstrando respeito com essa Câmara de Vereadores e com os membros e com a nossa CPI. Obrigado aí pela sua presença. Passo a palavra ao vereador relator Jair para as considerações iniciais e as primeiras indagações. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todas as pessoas que acompanham essa oitiva. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Doutor, se eu fazer algumas perguntas preliminares, seu nome completo. Rafael Gasperim Bassim. Vou pedir para o senhor falar bem próximo. Isso, próximo. Rafael Gasperim Bassim. Para a gente gravar. Sua idade? Tenho 40 anos. Seu estado civil? Solteiro. Seu endereço? Rua Frei Gabriel, 538, Centro. Sua profissão? Médico. Seu local de trabalho? Pronto-socorro Tito Bianchini, o consórcio intermunicipal e o consultório. Você é parente, amigo íntimo ou inimigo pessoal de alguma dessas pessoas? Mora em Faria dos Santos? Não. Francine Formiga? Também não. Clayton Camargo? Não. Luiz Reinaldo Fraga? Não. Fábio Lage? Não. Suzana Machado? Não. Andréia Berto? Não. Jonas Lenco? Não. Beatriz Montemeso? Não. Aloysio Piroli? Também não. João Paulo Brum? Não. Antônio Correia? Não. Aline Valdrigues? Não. Kelly Cristina Townsend Fraud? Não. Claudete Fátima Rodrigues? Não. Fernanda Cristina Torres? Não. Rosilene Nícia Marques Novaes Cedras? Também não. Rafael Rodrigues Araújo? Não. Marcelo Nascimento? Não. Alessandro Airan Foragato? É meu primo. Isso lhe impede de falar a verdade? Não. Pedro Saulo Jung? Não. O senhor está sendo ouvido na qualidade de testemunha, então vou lhe informar sobre seu compromisso na forma da lei, podendo lhe ser imputado o crime de falso testemunho. Você se compromete a falar a verdade? Sim. Você poderá permanecer em silêncio a seu juízo alguma pergunta puder lhe causar prejuízo conforme a Constituição Federal. Tem alguma restrição desse depoimento ser público? Não. Se a seu entendimento alguma resposta puder atrapalhar as investigações ou lhe causar constrangimento, o senhor informa e posteriormente a esse depoimento público a gente pode fazer um depoimento de forma privada. Uhum. Na sua opinião, qual é a lotação desejável, número de pessoas que devem aguardar simultaneamente dentro do pronto atendimento? Tem duas alas ali no pronto-socorro, da emergência e dos internamentos, né? A emergência cabe aproximadamente umas 5 pessoas. Já os internamentos a gente consegue, acho que, colocar em torno de 15 pessoas. Sendo que algumas vezes a gente fecha ou a ala feminina ou a ala masculina e deixa os dois daí no mesmo espaço, né? Então acredito que umas 20 pessoas no máximo, estourando. O senhor trabalha no PA? Uhum. Há quanto tempo? Desde fevereiro do ano passado. Qual que é a sua especialidade? Minha especialidade é cardiologia. O senhor pode esclarecer para nós qual que é a finalidade de um pronto atendimento? Receber emergências clínicas e atendimentos de baixa a média complexidade. Por exemplo, infecções de garganta, muitas vezes a gente acaba recebendo pneumonias, pessoas com dor torácica que a gente tem que estratificar risco e dar diagnóstico e depois encaminhar para os outros hospitais, como a emergência Nossa Senhora dos Prazeres, ou internamentos eletivos e de emergência para o HTR, Teresa Ramos. O senhor pode nos explicar o que é um prontuário médico e o que consta nesse prontuário? São dados referentes dos pacientes, né, como idade, nome e a história clínica dele, a queixa principal que ele teve, por que ele foi procurar nosso atendimento e para a gente anotar algo que a gente acha relevante no prontuário, né? Como é uma emergência, geralmente a gente nota que a gente mais direciona os atendimentos, né, pela queixa principal.
Como, por exemplo, a pessoa está com dor de garganta. Eu vou avaliar a garganta dela, não vou perguntar se ela está com dor no dedo do pé. Os medicamentos que são aplicados na pessoa constam no prontuário? Os medicamentos são usados... Não, geralmente a gente não precisa coloca no constar no prontuário. Da emergência, não. Seria mais o prontuário ambulatorial, né? Quando a pessoa está no atendimento, numa unidade de saúde, mesmo no consultório, que a gente tem que ter esses dados, né? Agora, para o atendimento de emergência, assim, não. A gente até pede que a pessoa usa, mas geralmente não a coloca no prontuário, não. Não, os medicamentos que são dados lá no pronto atendimento. Ah, sim. Isso são constados no prontuário. São constados no prontuário. Obrigatoriamente. Sem constar no prontuário, a gente não consegue prescrever, né? Para a pessoa tomar a medicação, você tem que colocar no prontuário. Senão, não tem como dar. Porque todas as enfermeiras, elas checam, cada vez que administram uma medicação, elas checam que hora que ela checou e se foi administrada a medicação, né? Então, se uma pessoa recebeu um medicamento lá no pronto atendimento, obrigatoriamente está no prontuário. Seria tecnicamente possível ela receber uma medicação e não constar no prontuário dela? Tecnicamente impossível, porque daí as medicações, o pessoal que administra as medicações não sabem. Passa por várias pessoas, então. Passa, desde o atendimento médico, como o técnico de enfermagem, até a administração ali da medicação. Tem que estar ali. E os medicamentos, como é que o senhor coloca primeiro no prontuário e a enfermeira vai buscar? Como é que funciona isso? Isso, a gente prescreve no prontuário e daí fica armazenado essas medicações no posto de enfermagem ou na minha ala, que eu atendo mais a emergência, fica no carrinho da emergência, no carrinho de parada que a gente tem. E a gente administra as medicações ali conforme está prescrito. Mas essas medicações mais simples que estão no carrinho ou todas as medicações? Não, as medicações do carrinho de emergência é diferente, né? São medicações que muitas vezes, aí pode ser uma exceção a essa regra, que a gente pede para os técnicos enfermeiros administrar a medicação e depois, com o tempo, eu prescrevo. Por quê? Porque eu estou no meio de uma emergência. O importante da emergência é a gente administrar a medicação para salvar a pessoa e não eu parar para escrever para depois a pessoa administrar. Entendeu? Então a gente acaba pedindo para administrar a medicação mesmo sem prescrever na folha. Por quê? Porque é uma questão de emergência. Se eu não prescrever, se eu não fizer essa medicação na hora, a pessoa corre risco de morrer. Como numa parada cardíaca a gente vai administrar adrenalina. Eu tenho que fazer. Eu não tenho que me preocupar em prescrever. E sim em fazer. Mas depois prescreve? Depois a gente prescreve. Tá, e os medicamentos restritos? São esses. Adrenalina, por exemplo, que é uma medicação de carrinho. Pode citar mais pra gente? Mais medicamentos? Mais alguns? Mais alguns. Tem até a miodarona, que é uma medicação antiarrítmica. Mais algum específico tu queria, assim? Não, isso, a gente queria que o senhor são mais esses de parada, assim, que a gente usa. Mais mesmo é a adrenalina. Tem algumas medicações que a gente usa para sedar, que é o midazolam, o fentanil, pacientes estão entubados, que necessitam ficar sedado, como se fosse uma UTI. A gente trabalha ali na emergência com respirador, com marca-passo transcutâneo, com acesso central, são medicações e procedimentos. De dor, medicamento de dor? Dor, tem também, mas na emergência a gente não usa tanta medicação para dor assim. Seria mais no atendimento que eles fazem ali na frente, na porta de entrada, né? Que seriam anti-inflamatórios, como o Profenid, o próprio diclofenaco que eles usam. Tem também o Dimorf, que algumas pessoas acabam usando, né? Pessoas que, por exemplo, fase terminal de câncer, né? Que a gente usa essa medicação. Tá, existe dos medicamentos lá dentro do pronto atendimento, há uma separação aonde ficam os medicamentos mais restritos? Há uma separação disso? Como é que funciona? Sim, tem um almoxarifado ali que quem controla até agora é o Léo, que ele fica controlando as medicações. Qual que é o nome dele completo? Leonardo. E tem as medicações do carrinho de parada que fica na minha aula. Enfermeiro, Leonardo? Enfermeiro. Pode continuar, Pelo desculpe. que eu saiba, tá? Não sei a informação dele direto. Mas eu saiba, acho que é. Enfermeiro ou técnico? Ou técnico, um dos dois. Aí tem as medicações de uso da emergência, que fica dentro de um carrinho de parada, que são esses aí, adrenalina, tá? A miodarona, tem a atropina, que é uma medicação que a gente usa para bradicardia, o coração está batendo um pouquinho mais fraco, daí a gente usa. Tem a adenosina, que é uma medicação que a gente usa para reverter arritmias.
Tá, especificamente do almoxarifado. Ele é fechado, esse almoxarifado, tem uma chave? Olha, eu não sei te dizer com precisão, mas assim, pelo que eu sei, às vezes que eu precisei ir lá, fica trancado. É uma porta, uma meia porta, que quem tem acesso é o Léo, e daí como se fosse um balcão, né? Que entra pro almoxarifado. E lá tem as medicações que ficam... Todas ali? Todas. Ficam ali todas as medicações que a gente usa de uso corriqueiro ali, para pneumonia, ou mesmo essas aí que eu citei, fica ali armazenado. E esse Léo, ele trabalha durante o dia, Leonardo? Durante o dia. E à noite, o senhor sabe, Renatado, aí como é que funciona? O meu plantão termina às 8 horas da noite. Aí, todos, eu não faço plantão à noite. Eu não sei a partir das 8 horas o que acontece. Tá certo. Em relação à superlotação no pronto atendimento, quais são os problemas que... O problema do pronto-socorro é justamente o fluxo muito grande de gente que acaba indo procurar o nosso serviço, sendo que agora todas as internações de Lages e talvez alguns municípios ali acabam caindo lá no pronto-socorro. Então acaba tendo uma demanda muito grande de leitos. E esses leitos muitas vezes não são disponíveis para a gente. Como, por exemplo, agora que fechou o 5º andar do Teresa Ramos, há umas 2 semanas atrás, mais ou menos. E esses leitos, então, já eram reduzidos, foram reduzidos mais ainda. Então, acabou o quê? Sobrecarregando o nosso serviço, sendo que tinha mais pessoas procurando internamento e menos leitos para ser disponibilizado para internação. Tá? Agora, eu acho que não, já normalizou, já abriram o 5º andar. Então, já deu uma aliviada bem significativa aí na questão de vagas, de número de leitos aí para os pacientes. Tá, existe uma classificação de risco quando a pessoa entra no pronto atendimento. Existe. Há sintomas que são comuns a várias classificações. Sim. E há relatos de pessoas que foram diagnosticadas com uma classificação mais leve ou mais grave e após o senhor fazer o diagnóstico, o senhor entendeu que houve um erro na classificação de risco? Geralmente quem faz a classificação de risco é o pessoal da enfermagem, né? Então, quando eles têm alguma dúvida a respeito da classificação, eles já conversam com os médicos da emergência, principalmente, né? Que eu sou um que só faz emergência. Então, eles vêm conversar com nós assim, olha, esse paciente tem os sinais vitais assim, que a gente classifica a questão da emergência pelos sinais vitais. Pressão, frequência cardíaca, saturação de oxigênio e HGT, que é a glicemia, tá? Que é da diabetes. Então, se algum desses fatores, alguns desses sinais estão alterados, muitas vezes o paciente é passado direto para trás, direto para o médico da emergência, que no caso, quando eu faço, sou eu que vou receber esses pacientes direto. Tem dúvida, sim, eu acho que todo mundo tem dúvida ali, e eles geralmente perguntam para os médicos para a gente dar um parecer sobre se é ou não é emergência ou não. Erro eu nunca percebi. Todas as dúvidas, o pessoal da enfermagem vem falar com a gente. O senhor tem conhecimento de óbitos de pessoas que aguardavam leito dentro do pronto atendimento, aguardavam leito para o hospital? E vieram a óbito em função disso? Vieram a óbito a respeito de falta de leito. Olha, na verdade, como a gente já é um serviço de emergência, como se fosse uma UTI, essa é a realidade, eles não foram a óbito por falta de leito. Tá? É que o nosso serviço teria que ter um fluxo em torno de 24 horas, cada paciente está ali dentro. 24 horas eu tinha que dar vazão. Então, eles não foram a óbito por falta de leito. Eles foram a óbito porque talvez esse ia ser o desfecho da doença. E não por falta de leito. Tá? Porque, como eu lhe disse, ali na emergência é uma UTI. Tem respirador, tem medicações de emergência e tem também cardiodesfibrilador elétrico, tem marca-passo transcutâneo. Então, quanto foi a óbito por faltar leito? Não foi isso. Faltou leito? Faltou, mas a pessoa estava assistido com um médico 24 horas específico para aquela situação, que é o médico da emergência, que é o terceiro médico que a gente chama. Tá. O senhor sabe de relatos de pessoas que foram até o pronto atendimento, foram diagnosticadas e foi entendido que era para ir para casa, foi para casa e vieram a óbito em casa? O senhor tem conhecimento disso? Tenho algumas situações que podem ocorrer.
nossa especialidade, a nossa profissão, ela não é uma ciência exata. Então, muitas vezes, o desfecho da doença, ela inicia com sintomas leves e depois pode sim se agravar. Tá? Então, pode ter acontecido sim, algumas pessoas com sintomas leves, que estavam no início do processo da doença em si, e podem até ter sido liberadas, e logo em seguida, provavelmente, né, o que pode ter acontecido é ter retornado lá o nosso atendimento para um atendimento mais emergencial, no caso. O senhor consegue identificar algum paciente nesse sentido, não? Nomes? É. Não, nomes a gente não pode dar nomes por causa da ética médica, né? A gente não posso citar nomes de alguns pacientes, mas eu, para ser bem sincero, não recordo nomes especificamente de algum paciente assim, porque... O senhor não recorda ou não quer citar pela Para ser ética? bem sincero, não recordo. Nome mesmo assim não recordo. A gente tem tanta gente lá que lembrar o nome das pessoas é complicado, né? Imagina, o fluxo é tão grande que... Para ser bem sincero com você, não me recordo. Tá? Não me recordo. Mas já aconteceu? Já aconteceu, sim. Porém, como eu disse, eu não classifico como erro médico, tá? Porque o início dos sintomas podem ser bem brandos. Então, a gente não tem como dizer assim, a pessoa errou na hora da avaliação, errou na hora de liberar. Não significa isso. O senhor assistiu os depoimentos da CPI, os outros? Não. Como é que é feito o sistema de regulação dos pacientes, regulação de leitos? Existe alguém responsável no... Sim, Como são é que médicos plantonistas que ficam na regulação, né? Alguns colegas até que trabalham com a gente. E eles são passados os leitos para eles, primeiro para a regulação, e a regulação passa para a gente. Tanto para o pessoal da emergência, quanto para o pessoal ali que está internado, aguardando vaga ambulatorial, no caso. Tá, vamos ser mais específicos. Quando um paciente precisa de um leito, como é que é o procedimento? Tá, a gente faz o pedido de internação. Esse pedido é inserido no CISREG, que é um sistema de regulação de leitos. Quem faz o pedido? Quem faz o pedido de internação é o médico, sempre. E quem insere no sistema, senhor? Não, é um técnico de enfermagem ou uma enfermeira mesmo, eu acho que é uma enfermeira, não, desculpa, acho que é o pessoal da enfermagem mesmo que insere no CISREG, com os dados ali, que é um sistema informatizado ali, com os dados que elas sabem inserir. Os médicos não sabem inserir, né? Na verdade não cabe a nós inserir no CISREG. Né? Então, o enfermeiro que insere no CISREG, o sistema de regulação procura esses leitos e depois passa para nós. Deixa eu só cortar, desculpe. Existe um enfermeiro específico ou o senhor não sabe relatar ou pode ser qualquer um dos enfermeiros? No meu horário, geralmente, tem alguns enfermeiros específicos, sim, que auxiliam nessa questão de inserir os pacientes no CISREG, né? Tá. E tem o leito lá no hospital. Como é que funciona daí? Aí o hospital passa para a regulação, que tem esse leito, a regulação passa para a gente. Nós entramos em contato com o plantão clínico do hospital, do HTR, do Teresa Ramos, conversamos para ver se eles aceitam esse paciente ou não, geralmente aceita, e a gente informa a regulação que foi aceito o paciente, então a gente encaminha para o Teresa Ramos para a internação. O senhor falou geralmente, às vezes eles não aceitam? Tem algumas vezes que não tem sobreaviso daquela especialidade. Por exemplo, essa semana não tem sobreaviso da gastro, e eu quero internar um paciente para gastro. Então, não tem como eu internar o paciente se não tem médico nessa especialidade para avaliar o paciente. Quando não tem sobreaviso, eles não aceitam? Ou às vezes aceitam? Não aceitam. A gente teria que mudar a especialidade. Por exemplo, algumas vezes a gente muda para clínica médica. Clínica médica seria geral, né? Qualquer internamento clínico para gastro, para cardio, para pneumo. Então, se não tem especialidade naquela hora, a gente pode até usar esse subterfúgio de internar para clínica médica. Alguns específicos, não todos, né? Mas dá para fazer isso, sim. Quando não tem sobreaviso daquela especialidade. E quando não tem aquela especialidade, mesmo assim, o hospital pode receber esse paciente ou não? Daí não pode. Não pode? Não pode. E não recebe, pelo menos. Eu não recebe. sei. Legalmente, se pode ou não pode, eu não sei. Mas não recebe. Tá.
E o senhor entende que essa pessoa que está aguardando um leito, um especialista, ele estaria mais bem assistido no pronto atendimento ou no hospital? No hospital com um especialista, com certeza. E se não tiver especialista? É um problema. É um problema. Se não tem especialista, quem é que Mas vai daí, te atender? no entendimento do senhor, ele deve permanecer no pronto atendimento ou deve ser encaminhado para o hospital e aguardar o especialista lá no hospital? Muitas vezes a gente deixa no pronto-socorro aguardar a especialidade e voltar ao sobreaviso. Mas o senhor acha que a atitude é o correto? Não é o correto. Procedimento médico, correto? Não. Seria o correto ele aguardar no hospital? O correto seria assim, ó, dar um fluxo de 24 horas dentro do pronto-socorro, a gente encaminhar. Como não tem especialidade, tem mais de 24 horas que o paciente tem que ficar esperando lá, já aconteceu, a gente deixa o paciente assistido com o clínico, ou talvez até mesmo tem alguns plantonistas que são dessas especialidades que no decorrer do dia pode passar a avaliar esse paciente. Entendeu? Por exemplo, o paciente da cirurgia, tem cirurgião que faz plantão lá, então a gente pode passar lá a avaliar. Entendeu? Então acontece isso, mas quando não tem especialidade no hospital, a gente não consegue internar, isso é fato. Eu tenho que mudar a especialidade, tentar para a clínica médica, é uma opção, ou alguma outra opção aí que não deixe o paciente desassistido, né? O senhor sabe dizer assim, qual a porcentagem mais ou menos de paciente que precisa se submeter a exame auxiliar em face da incerteza do diagnóstico? Na verdade, eu vou te dizer assim, que a maioria dos pacientes acaba internando e continuando a fazer exames dentro do hospital. Porque ali no nosso atendimento, o que a gente dispõe é de um eletro, exames de laboratório, e para fazer um raio-x eu tenho que levar ele para o Nossa Senhora dos Prazeres, fazer um raio-x lá. Então veja, nem raio-x a gente não dispõe, a gente tem essa opção, mas encaminhando para um outro hospital. Então com certeza a maioria desses pacientes que vão ser internados no hospital vão continuar fazendo exames lá. Tomografia, ecocardiograma, tá? Algum exame mais específico. Mas com certeza eles fazem. Eu não tenho esses dados especificamente porque eu não atendo no Teresa Ramos. Mas a maioria pode ter certeza que faz exames lá. Qual que é o horário de plantão do senhor no pronto atendimento? 2 vezes na semana até as 8, das 2 às 8 e na terça-feira que é das 8 à meio-dia. Tá, e como é que é feito a hora que passa o plantão? Qual que é o procedimento? Passagem de plantão, troca de plantão. Quando chega o médico que vai assumir o plantão, a gente passa os casos para eles, né? Ó, o caso desse paciente é assim, a gente chegou no diagnóstico tal e precisa aguardar exame ou já está internado, só falta a vaga. Daí dá sequência em cima do Essa informação é inserida no prontuário, não? Isso não. Na verdade, sim, porque o que foi feito, os exames de laboratório, tudo tem alguma coisa no prontuário. Não os resultados, digamos assim, ó, no prontuário eu vou botar o resultado do exame e tal. Não, isso a gente bota na internação. O paciente está internado, sim, daí tem todos os dados do paciente, por que foi internado, o resultado dos exames, a justificativa da internação e a prescrição que você quer para ir para o hospital. Tá, esse horário de plantão do senhor, como é que funciona? O senhor tem horário de descanso? Tem horário para almoço, né, que é de manhã, e para lanche. Mas assim, ó, um horário específico? Não tem. Quanto tempo? Não tem. Tá? A gente não tem especificamente, porque como eu te falei para você, eu trabalho numa emergência. Se eu estiver tomando um café e chegar uma emergência, tem que largar tudo e ir lá. Não tem como a gente ficar ou estipular um horário fixo. E costumeiramente... Nem almoço, nem almoço. Claro que a nossa tendência é, como todo mundo, almoçar no meio-dia. Mas dá? Aí eu almoço. Não dá? Não almoço. E tem um espaço de descanso lá no pronto atendimento? Na verdade, tem um quarto para descanso médico, mas para o pessoal da noite, né? Que eles ficam nesse quarto. Né? De dia não. Só alguma reunião, tem espaço para reunião ali, ou mesmo para tomar o café tem aquele espaço ali, mas não tem um horário fixo, não tem um tempo fixo, é quando dá e quando pode. O sistema ele costuma cair, ficar fora do ar? Eu não uso o sistema, então não posso te dizer se costuma cair ou se não cai. Não sei essa informação. Vou fazer mais uma pergunta, talvez você não saiba, mas assim que o senhor entende que a pessoa precisa de leito, quanto tempo demora para o enfermeiro cadastrar no sistema? Ah, é rápido.
Isso E aí, aí, imediatamente? isso- Ou é rápido? a hora que termina a internação, eu já entrego o pedido de internamento para o enfermeiro e ele já faz na mesma hora. Na mesma hora. Por que a gente faz isso? Justamente para o paciente não onerar nosso tempo lá dentro, para a gente dar fluxo para os pacientes internados, tá? E para disponibilizar a vaga mais cedo, né? Não demora mais que uma hora, de certeza. Não, nem uma hora. Eu acho que uma média aí de alguns minutos até. A gente já entrega e eles já vão inserir. O senhor faz plantão no hospital, não? Não. Fiz no Teresa Ramos já, mas agora não faço mais. Sem mais perguntas, senhor presidente. Vereador Lucas, vereador Jean-Pierre. Muito boa tarde, doutor. Primeiramente, obrigado por ter atendido o nosso pedido. Seja sempre bem-vindo a esta casa. Buscar ser o mais breve possível. O senhor já teve pedidos seus de internamento que foram recusados? Ou pelo Hospital Nossa Senhora, ou pela maternidade, enfim? Recusados, não. Nunca tive pedido recusado, não. Sabe de colegas seus que tiveram pedidos que necessitavam do internamento e o médico não quis receber dessas outras unidades? Que não quis receber. Tem, sim. Na verdade, assim, ó, como a gente tem a questão da emergência do Hospital Nossa Senhora dos Prazeres e Nossa Senhora dos Prazeres, muitas vezes a gente precisa encaminhar algum paciente para lá e está cheio. Até pacientes graves, pacientes entubados, né? A gente tenta encaminhar para lá e também tentar a UTI, que é o fluxo normal, e quando eles estão sobrecarregados, superlotados, a gente não consegue de imediato essa vaga. Tá? Mas de uma forma geral, assim, a gente consegue na maior parte das vezes. Já aconteceu de dizer que não tinha vaga, não tinha respirador, não tinha maca, então a gente não poderia transferir o paciente. Outros profissionais dessas unidades deixaram de receber o paciente por entenderem que o diagnóstico não era exatamente aqueles que vocês narraram, não? Outro médico questionou o seu diagnóstico, não vou receber. Não por questionar, e sim pela questão de espaço. De espaço. Né? De espaço e até mesmo do respirador, que é uma máquina que a gente, quando o paciente está entubado, a gente precisa, não tem como, né? Se eles não têm disponibilizado, como é que eu vou transferir, né? Não tem como. São muitos ou existem os casos que vocês recomendam buscar um especialista, fazem um atendimento lá, recomendam que essa pessoa busque o especialista, independente da área, e dias depois, ou enfim, semanas depois, esses pacientes retornam lá sem ter ido buscar um especialista, enfim? Isso acontece bastante. Muitas vezes a gente recomenda até o paciente continuar dando tem alguns tratamentos que a gente opta por fazer o tratamento domiciliar. A pessoa vai para casa com a medicação, só que pede para acompanhar na unidade básica de saúde. Você continua acompanhando na unidade básica para ver se está dando certo o tratamento, se está respondendo à medicação. E uma grande parte não se preocupa mais, não vai mais. Outros casos de pacientes que têm dor no peito, dor torácica, a gente encaminha para fazer o teste ergométrico, eles também não procuram atendimento e não procuram fazer. Então, tem essa questão assim da má aderência ao tratamento, a resistência do paciente também em seguir as orientações médicas. Isso acontece bastante. Existe uma solicitação hoje de retorno dos pacientes? Vocês liberam o paciente, sugerem que ele retorne para o atendimento? Existe? Para o pronto atendimento, não. Tá. O atendimento não sugere. A princípio, pelo menos como eu faço, eu não sugiro que retorne para mostrar exames. O retorno seria ambulatorial numa unidade de saúde ou no próprio médico especialista na policlínica, tá? Pelo menos da minha parte, vou responder da minha parte. E quando eu peço para retornar, eu falo, olha, qualquer problema que você sentir, que você piorar, retorne aqui para a gente te reavaliar. Tá? Mas não aquele retorno, eu pedi exame, eu quero que você me traga o exame agora aqui. Isso não existe. Tá? Pelo menos teoricamente não é para uma emergência fazer isso. Né? Mas a gente orienta sim os pacientes a voltar caso a doença se agrave. Caso tiver algum outro sintoma
que seja necessário um atendimento médico. Isso. E nessa linha, é comum ou acontece a evolução muito rápida, que num primeiro momento um colega seu, um exemplo fictício, deu entrada no pronto atendimento pela manhã, foi dado um diagnóstico, e no final do dia, ele passou durante todo o dia lá, no final do dia foi dado outro diagnóstico, mas devido à evolução rápida, é comum acontecer isso ou não? Comum eu não vou dizer que é, mas que acontece, né? Justamente por isso que a gente deixa os pacientes sob observação e muitas vezes fazendo exames, né, para a gente confirmar o diagnóstico, né? E mesmo assim, exames dão falsos positivos, falsos negativos também. Então a gente não confia 100% só no exame, sim numa associação do exame clínico, tá? Um bom exame físico, uma anamnese, junto com os exames complementares aí, tá? Então pode sim, até mesmo na internação, você internar por um motivo, ele chega no hospital e é mudado o diagnóstico por causa de alguns outros exames que confirmaram que era outro tipo de doença. Pode acontecer. Tem ideia de mais ou menos quantos pacientes atende por semana lá? O senhor hoje, quantos pacientes atende por semana? Uma média assim? Eu acho que deve dar uns 100 pacientes na semana, acho que por aí. Mais ou menos uma média, né? Porque eu não faço muito horário lá, na verdade, né? Mas mesmo assim, acho que chega uns 100. Da ala da emergência ali, da ala que o SAMU traz pra gente, o bombeiro também traz. E para finalizar, presidente, o senhor se recorda, sem citar nomes, como o senhor já narrou aqui, mas sim de casos que já chegaram numa estação, num estado final lá, que não teria mais o que ser feito? Tem muitos casos assim? Sim, e que vieram a óbitos lá dentro? Não, na verdade, assim, já chegaram em óbito. Eu já tive vários pacientes que já chegam em óbito com um tempo já de evolução de mais de 30 minutos. E a gente sabe que após 10 minutos de parada cardíaca, a chance de reversão sem sequelas neurológicas é mínima. Então, tu vê, 10 minutos já de parada cardíaca já é o suficiente para deixar uma sequela, ou mesmo para a gente não conseguir reverter o quadro, né? Quando chega em parada, já é um quadro grave e algo causou isso. Então, a gente tem que tentar achar a causa específica desse problema, né? Claro, em segundo plano, primeiro a gente tenta reanimar o paciente. Mas quando chega em parada é bem complicado. Mais uma originou uma pergunta. Tinha falado finalizar, mas originou mais uma pergunta, presidente. Quando acontece isso, o óbito é registrado lá dentro do pronto atendimento, o local de óbito? Já, lá no pronto atendimento. Vai na ficha, vai. Na ficha como o local de óbito, pronto atendimento. Exatamente. Tá bom, obrigado, presidente. Alô, doutor? Na questão da triagem, o senhor identifica, e isso eu estou tratando como equívoco e não como erro da triagem, alguns casos que eram mais graves e foram triados como menos graves, ou casos que foram triados como mais graves e chegou na hora, o senhor, né, por uma questão até da técnica médica, identificar que era menos grave? Ou Sim. Não é comum isso? Não, por exemplo, assim, eu vou citar um exemplo até da minha área, da questão da dor torácica, né? Muitas vezes a pessoa chega com uma queixa, uma dor leve no tórax, a gente faz um eletro, o eletro vem normal, eles passam para mim, eu avalio o eletro e digo, não, o eletro está normal, vai ser avaliado por um outro médico, esse outro médico vai pedir exames de laboratório, tá? E os exames de laboratório que vão classificar essa dor como infarto ou não infarto. Veio os exames de laboratório 2 horas depois, tá? Mesmo depois do paciente medicado, né? Que tem protocolo de dor torácica, a gente medica o paciente sempre. Então você medica o paciente e vem o laboratório positivo, tá? Vem realmente o paciente estava tendo um infarto, mesmo com uma dor fraca. Tem infarto que não dá nem dor. Então esse paciente identificado como um paciente de alto risco é informado para mim, ou o médico da emergência, e a gente transfere para uma outra ala, que é a ala da emergência, para depois transferir para o Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, que é referência em infarto. Então a gente acaba vendo como um caso que não seria uma emergência, tá? Mas que pode se transformar numa emergência com os exames diagnósticos, né? Ela evolui para emergência. Evolui para isso. Muitas vezes esses exames não alteram
Já no primeiro laboratório que a gente faz. São 3 séries que a gente chama. Então, pode alterar na terceira série após 12 horas de evolução o paciente ali dentro. Então, eletro, depois um exame de enzimas, é isso? Um uma... segundo exame de enzimas e pode no terceiro acusar. No terceiro então, geralmente, esse paciente fica 12 horas lá aos cuidados. No mínimo. Tá. No mínimo é 12 horas que a gente então, deixa. a prudência é sempre que tem a dor aguda, mesmo que eletro é negativo, é fazer as enzimas fazendo. e mantê-lo 12 horas. Veja bem, não é 12 horas que ele chega no pronto-socorro. Sim. 12 horas do início da dor. Sim. Você iniciou a dor no peito, 12 horas após é o pico de laboratorial Então, dele. ele pode fazer 3 exames de enzima nesse período, para no terceiro só detectar. Só no terceiro E detectar. pode ocorrer que o terceiro não detecte e ele esteja infartado, ou é difícil isso? Não, daí a gente classifica como angina instável. Pode ser classificado, claro, dependendo do fator de risco. Dependendo da alteração do eletro também, a gente internar mesmo sem confirmar o exame laboratorial. Perfeito. Então, daí fica mais o a internamento. rotina nesses casos é sempre essa. Não Exato. deixar o paciente embora antes de ter esse resultado. Antes desse resultado. Mas é um protocolo não só seu como cardiologista, de todos os outros. Não. Protocolo, na verdade, a maioria dos hospitais do Brasil. Do Brasil não, do mundo, né? Então, Que a por gente exemplo, faz qualquer cidadão que chegar lá, não sendo o senhor que é cardiologista, entendeu? O procedimento médico vai ser esse. Qualquer. Perfeito. Qualquer. Tá. A questão do... Eu não vou nem tratar de erro nem negligência médica, vamos tratar de equívoco, porque todos somos seres humanos e todo mundo, claro, né, Ok. que o equívoco de vocês pode ocasionar um óbito, mas está dentro do prospecto de atuação de vocês. Né? Essa dor aguda, dor no peito, ou uma dor de cabeça com perda dos sentidos do paciente, o paciente fala nada com nada, não reconhece os parentes, acaba inclusive tendo um desmaio lá dentro. Há uma possibilidade de esses sintomas serem um AVC. Sim, pode Né? ser uma possibilidade. Sim. Mas existe a possibilidade de, por exemplo, por um médico não identificar esse AVC com todos esses sintomas e identificar uma pneumonia? Olha, na verdade é o seguinte, tem alguns sintomas clássicos do AVC, né? Que faz avaliação neurológica, vê que a pupila não está igual entre uma e outra, e metade do lado de uma pessoa fica paralisado, ou com uma anestesia, ou até mesmo um formigamento, tá? Então isso aí é mais clássico do AVC. Eu, sinceramente, com esses sintomas clássicos, eu não conheço colega que negligenciou isso. Mas eu estou falando da minha vivência ali, tá? Ou da minha parte. Agora, algumas, que nem eu disse para vocês, a medicina não é uma ciência exata. Muitas vezes, uma tontura apenas não é sinônimo de AVC. Se eu fosse tomografar todos que têm tontura, olha, 80% da população ia ser tomografado. Ia ser muito oneroso para o governo do estado, para a prefeitura, e mesmo assim eu não ia achar esse diagnóstico. Tá? Então, tem sintomas inespecíficos que daí causam dúvida. Que daí, sim, pode ser um AVC? Pode, mas pode não ser nada. Eu posso desconfiar do AVC? Posso, mas também não. Dificilmente esses sintomas inespecíficos vão gerar exames mais caros, de alto custo, ou demanda maior de tempo para diagnóstico. Mas, objetivamente, a pessoa chegou com dor de cabeça forte, a pessoa chegou perdendo os sentidos, não reconhecendo as pessoas, e inclusive tendo um desmaio no momento dentro. Isso pode ser uma convulsão, uma crise de epilepsia. Perfeito. Então não é um AVC. Mas a prudência seria tomar, eu estou dizendo o protocolo, seria Sim. com que ficasse lá guardando e, assim, ao final ter um diagnóstico de pneumonia com esses sintomas. Eu não estou lhe apertando, só estou perguntando Não, até sim. pela experiência que o senhor tem da questão cardiológica. E seria prudente verificar mais algumas coisas. É minha experiência. Daí a gente vai ter uma história clínica, ver se a pessoa tem convulsão, história de epilepsia ou não. A pessoa que tem epilepsia, ele pode broncoaspirar uma quantidade de secreção de saliva para dentro do pulmão e causar uma pneumonia. Então, tu vê, é um problema que ocasionou outro problema. A medicina é assim. A gente tem consequências das doenças que a gente tem. Como, por exemplo, uma arritmia pode causar um AVC. Entendeu? Uma arritmia cardíaca causa um AVC. Entendeu? E é a mesma coisa, uma epilepsia, a pessoa desmaiou, teve perda dos sentidos, teve tontura ou dor de cabeça, mas ela tem epilepsia. A epilepsia fez com que ela vomitasse, esse vômito foi para dentro do pulmão e causou uma pneumonia. Mas
Doutor Rafael Bassin, chegou um paciente nesses estados, certo? Sim. Chegou o paciente, o senhor está agora na emergência, chegou Tá. com dor de cabeça forte, 60 e poucos anos, né? Com perda dos sentidos, inclusive em dado momento que estava sendo medicada, perdeu todos os sentidos, desmaiou. O senhor investigaria AVC ou não? Assim, do jeito que você está me falando, não. Não seria uma... Não seria clássico. Não seria clássico. Eu deixaria em observação, tá? E medicaria, ver qual é o problema que ela desmaiou, o eletro ou a glicemia, para ver se tinha baixado muito a glicemia, que é um caso de desmaio, tá? Ou tá mesmo pressão baixa, iria achar uma causa. Caso eu não achasse nenhuma causa dessas, tudo normal, aí pode ser que eu mandaria para tomografar. Pode ser. Mas é um caso muito inespecífico esse que você está falando, assim, não é um caso clássico. Não, perfeito. Não, só para a rotina que eu queria entender. O senhor falou ali do 5º andar e a questão de especialistas. Uhum. Por um trabalho dessa casa com outros, né, agentes políticos, foi reaberto o 5º andar. Não sei se o senhor já está com conhecimento ou não. Pelo fluxo lá que deu uma aliviada, provavelmente foi, né? Isso. Ontem eu vi que estava mais tranquilo. Foi reaberto o 5º andar e, inclusive, os internamentos não dependerão mais do especialista receber. Ótimo. Também por uma sugestão dessa casa aqui, da comissão e dos vereadores que estão fazendo, será o clínico médico que receberá. Que era uma briga nossa, até eu ia fazer essa pergunta para o senhor, mas não vai precisar. Ótimo. Se era melhor o paciente ficar no PA, sem o especialista, ou ser transportado para o hospital e sem o especialista, onde seria melhor? Todos nos responderam que seria o hospital. Foi convencido o hospital e eles agora vão internar via clínico médico. Então, o senhor está constatando que nós vimos melhor, ontem, então. tivemos no PA, tinha um paciente aguardando internamento que era outra situação e não por falta de leito, né? Então, só para lhe passar que já está, pelo menos neste princípio, foi ajustado essas duas condições. Foi reaberto o 5º andar e o clínico médico é que vai receber o paciente no Teresa Ramos e encaminhar para o especialista. Ótimo, facilita a nossa vida Muito. muito. Só para colocar que já foi um trabalho dos vereadores, um trabalho de outros agentes políticos da nossa cidade, da nossa região. Né? Eu vi que o senhor estava... E acredito que resolva bastante o problema lá. Com certeza. Adiantada a hora, eu quero lhe agradecer muito mesmo a sua disponibilidade. A gente sabe a dificuldade que vocês têm, né? A gente conhece a rotina médica e o serviço que vocês prestam. Só queria lhe colocar alguma pergunta que nós não lhe fizemos, que o senhor gostasse de responder, né, alguma ideia, e lhe deixar também para as considerações suas finais, e o que o senhor quiser deixar declarado para nós. E caso o senhor tenha o conhecimento de alguma situação, algum outro problema posteriormente a hoje, né, eu lembro e recorde de alguma coisa, que nos procure, porque o nosso objetivo é que a gente melhore o serviço, como eu lhe falei. A nossa luta aqui, nossa briga já foi a abertura do 5º andar, já foi internamento via clínico médico. Acho que facilita para a população e para os senhores que estão lá na ponta, que são o para-choque, né, dos problemas de saúde que ocorrem. Né? A gente tem um fluxo muito grande, que nem eu disse ali no pronto atendimento, com internamento, mesmo com emergência. Então qualquer ajuda que venha de fora é bem-vinda, né? Porque essa disponibilidade de leitos aí que possa abreviar a internação tanto para os pacientes quanto para nós médicos. Não pense que a gente está de má vontade e não quer internar, né? Eu quero esperar para internar. Não. Para mim, quanto antes a pessoa consegue ser internada, melhor. Vai ficar com menos gente ocupando o leito, ou seja, eu posso ter um fluxo maior de internamentos, inclusive, né? E um atendimento mais, eu acho, mais especializado pelo fato de estar sendo encaminhado para um hospital referência naquele problema, né? Então, para nós médicos, quanto antes liberar a vaga e antes a gente conseguir encaminhar e que abrevie esse nosso serviço, melhor, como vocês fizeram. Não vai mais ter que precisar entrar em contato com um médico especialista, só com o clínico já vai ser o suficiente. Ótimo. Já ajuda, já abrevia o nosso trabalho. Então, dizer assim, que a gente está à disposição, acho que a nossa luta é a mesma de todos os senhores, né, que melhore a saúde. A gente está 100% à disposição aqui da casa. Qualquer necessidade, qualquer problema, qualquer encaminhamento que vocês queiram dar, a gente agradece. Mais uma vez agradeço aí, porque a gente sabe o munus que vocês têm, a responsabilidade que vocês têm nas mãos aí, né? É muito fácil a gente falar às vezes do paciente, mas são nossos filhos, nossos pais, nossos amigos que são atendidos pelos senhores. A gente sabe da responsabilidade que vocês têm. Então, o intuito da CPI, o senhor leve lá para os seus colegas, para os funcionários, não é prejudicar ninguém, é o mesmo intuito que vocês têm de atender bem, melhorar a saúde e a nossa também.
E mais uma vez, muito obrigado aí pela sua disposição e seu depoimento. Obrigado. Agradeço. Obrigado, doutor. Isso, obrigado, senhor, pela publicidade. Quase atrapalhamos o plantão do senhor, mas deu tempo. Deu tempo, deu boa. Só mais um. Tudo bom? Firme? Mais ou menos. Não, também. Firme, pois. Firme. E aí, doutor? Como é que tá? Já combinou com o médico, já vai. O velhinho foi, né? Tu atendeu o pai lá, né, cara? Não, agora vou deixar o Thiago no o dia que eles desentubar ele, eu só falência no mas isso na UTI. Oi. Eu lembro bem. Faz tempo que eu tô trabalhando. Tô na Zilda, você deve lembrar dela. Com 4, 5 dias. Eu não podia falar. Aí, ó. Na situação que eu tava, eu não podia falar. Mas foi escuta, vereador Jair. A minha sogra tá freguesa lá, tô na Zilda, Greve. Vereador Thiago, Na vereador Zilda, não tem como não lembrar. A vez que eu estive lá, nunca fui tão bem atendido quanto fui aqui pelo Dr. Rafael lá. Que resolveu, tá? Que é detalhe. Tudo que é certo tem que ser dito. Né? Que sai sem dúvida, pelo menos. É que se eu falo esse microfone, os caras daí matam. Mas eu tenho um monte de gente. Essa parte de emergência acaba caindo na faca. Que é na área. A gente interna um monte de pacientes. Então, o problema é que a maior parte dos pacientes que passam no internamento acabam eu reavaliando, por pedido até mesmo de um outro colega, veio de consultório. Né? Olha aí eu tenho a sogra, meu pai e meu avô. Mas o Jean não teve jeito de matar, mas eu tentei. Como é que é o nome da profissão dele? É próprio? Mas daí, não mataram, mas ele voltou assim, ó. Como é que a profissão dele mesmo é próprio?
70% do Cruzeiro, 10% para o André Cury, que foi o cara que levou o Neymar para o Barcelona e é o diretor do Barcelona do mundo, da América Latina. 10% para o Martinez, que é empresário no Brasil. Você tem ideia, esse Martinez, no ano passado, na janela de junho, fez 40 operações de jogador, aquele mesmo ganhou foi 500 mil euros. E nós ficamos com 10%. Isso é jogo. O jogador. Tu já estava lá para te chegar. E pegou 5 convocações sem sub-20. Era para ele passar a Sampdoria. Aí o André Cury entrou na jogada e não deixou ele passar a Sampdoria. Porque uma coisa é do Criciúma para a Europa. O valor é assim. Ele do Cruzeiro para a Europa é assim. É tudo estratégia. Ela é muito dinheiro. Eu tive 2 vezes lá com esse cara. Eu fui a São Paulo e voltei de São Paulo, não tirei um centavo, não deu no bolso. Até a água no aeroporto, nós tomamos coisa, ele pegou as notinhas. Aí no dia nós fechamos um contrato com o empresário em agosto do ano passado, nós fomos na frente do hotel, tinha uma choperia e tal. Tava o filho do Faustão, que é amigo do filho dele, cara, tu começa a virar o mundo. Cara, não, eu e o Cris tomamos umas 50 movimentos. O Joel tomou quanto é isso? 4 pau. Porque nós fomos levantar hotel, tudo. É muito dinheiro. Vamos? Ele ganhou agora, o André Cury ganhou 7 milhões da ida do Arrascaeta do Cruzeiro pro Flamengo. 90 milhões ele tem para receber do Damos continuidade aos depoimentos desse dia. Obrigado, Beatriz. Agora na condição de gerente, diretora do PA. Já esteve aqui, no momento como cidadã, nos passando informações. Obrigado, a gente sabe que o trabalho está sendo desenvolvido lá, já de antemão te parabenizar, que a gente já verificou algumas alterações, né? A união, o conjunto tem melhorado para o cidadão o atendimento. Passo ao vereador Jair, relator da CPI, para as informações de praxe e as perguntas iniciais. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos que acompanham essa oitiva. Boa tarde, Beatriz. Vou fazer algumas perguntas. Seu nome? Beatriz Blair Rodrigues Montemeso. Sua idade? 41. Seu estado civil? Casada. Seu endereço? Mário Lucena, número 150, Centro. Sua profissão? Fisioterapeuta. Seu local de trabalho? No momento, pronto atendimento. Você é parente, amiga íntima ou inimiga pessoal de alguma dessas pessoas? Maureen Faria dos Santos? Não. Francine Formiga? Não. Clayton Camargo? Não. Luiz Reinaldo Fraga? Não. Fábio Lage? Não. Suzana Machado? Não. Andréia Berto? Não. Jonas Lenco? Não. Aloysio Piroli? Não. João Paulo Brum? Não. Antônio Correia? Não. Aline Valdrigues? Não. Kelly Cristina Townsend Fraud? Não. Claudete Fátima Rodrigues? Não. Fernanda Cristina Torres? Não. Rosilene Nícia Marques Novaes Não. Cedras? Rafael Rodrigues Araújo? Não. Marcelo Nascimento? Não. Alessandro Airan Foragato? Não. Pedro Saulo Jung? Não. Rafael Gasparim Bassim? Não. Colega de trabalho. Isso lhe impede de falar a verdade? De forma alguma. Está sendo ouvido na qualidade de testemunha. Então, vou lhe informar sobre o seu compromisso na forma da lei, podendo ser imputado o crime de falso testemunho. Você se compromete a falar a verdade? Sim. Você poderá permanecer em silêncio se a seu juízo alguma pergunta puder lhe causar prejuízo, conforme a Constituição Federal. Tem alguma restrição desse depoimento ser público? Não. Se a qualquer momento você entender que
alguma resposta poderá atrapalhar a investigação, você pode solicitar que a gente faça posteriormente o depoimento de forma privada. Perfeito. Beatriz, a última vez que você teve a última vez, não, a única vez que esteve dando depoimento para essa CPI, você era diretora ainda do hospital. Não. Não era mais, mas você foi convidada na qualidade de Sim, ex-diretora ex-diretora. diretora do hospital. Isso. Agora, você é chefe do pronto atendimento. Gerente do pronto atendimento. Mudou a sua experiência na gerência do pronto atendimento? Mudou algo que você tinha a respeito do funcionamento da saúde no município? Na verdade, cada gestão tem a sua particularidade, né? Eu não posso falar do antes, né? Antes eu estava como diretora-geral do Teresa Ramos, e a partir do momento que eu iniciei o trabalho dentro do pronto atendimento, eu observei que existe um esforço muito grande da equipe para fazer o melhor, né? Tem momentos onde a demanda é enorme, tem momentos no período da manhã onde é muito tranquilo de trabalhar, mas são períodos, é sazonal. Mas o que eu observo, que eu já tinha, né, de conhecimento antes de estar dentro do pronto atendimento, é que a equipe trabalha com um esforço enorme e, às vezes, limitada com o número de servidores. Né? O que eu vivenciei de 30 dias para cá? Que, em alguns momentos, a gente poderia ter um fluxo muito mais tranquilo de atendimento, desde que os hospitais tivessem, né, essa sintonia, né, que o pronto atendimento colocou no CISREG, solicitou a regulação um leito de internamento. Nós passamos aí por alguns momentos atribulados também, com alguns leitos do Teresa Ramos fechados, né, onde vocês se envolveram e buscaram uma melhoria. Eu sei que cada gestor, quando assume um serviço, ele tem que primeiro conhecer, se adaptar e depois buscar um atendimento melhor, né, conforme o seu perfil. Mas de 30 dias para cá, que eu tenho feito esse serviço dentro do pronto atendimento, eu observo que nós poderíamos dar uma continuidade mais rápida ao serviço, a partir do momento que as outras pontas, né, tanto a regulação estadual quanto os hospitais, absorvessem mais rápido esses pacientes para leito de internamento. Existe um prontuário médico. Que informações que são colocadas nesse prontuário, sabe informar? Prontuário médico, ele inicia com o paciente ou familiar na recepção, preenchendo os dados pessoais. Aí uma pessoa responsável assina por ele, e aí depois esse paciente entra para a triagem, a enfermeira verifica sinais vitais junto com a técnica de enfermagem, e aí se classifica, né? Por cores, né, a necessidade mais rápida ou não do atendimento. Posterior a isso, foi apresentado ao grupo uma demanda mais rápida de atendimento, que a cada 20 minutos entram 7 pacientes ou 10, dependendo do médico que está lá, ele até absorve um número maior de pacientes. E aí, através desse prontuário, ele evolui conforme necessidade e as características da patologia do paciente. O que nós estamos tentando implantar? Eu sei que já existe há muito tempo o programa GEMOS, onde nós poderíamos estar utilizando o prontuário eletrônico. Teve algum momento que ele foi não desinstalado, mas ele deixou de ser usado no pronto atendimento. E aí, quando nós iniciamos, nós entramos em contato com a secretária, com a responsável, a Francine Formiga também, para que a gente retornasse as atividades com o prontuário eletrônico, né, porque nós observamos que nós teríamos uma continuidade melhor, né, mais segura para o paciente. A partir do momento que ele veio buscar uma ajuda, uma dor de cabeça na quarta, ou na quinta, ou na sexta, nós teríamos uma continuidade do período que esse paciente esteve até o pronto atendimento. Né? Então, nós temos algumas maneiras aí de fazer um trabalho mais qualificado dentro do serviço, e o prontuário eletrônico é um deles. Tá. E nesse prontuário, informações como os medicamentos que são dados para as pessoas, eles estão nesse prontuário? Sim. Obrigatoriamente? Os medicamentos que são fornecidos para as pessoas? Normalmente sim, porque o paciente, após sair do consultório do médico, ele vai até o posto de enfermagem com o pedido para aplicar a medicação. Tá, mas normalmente ou obrigatoriamente? Pode acontecer de alguém ser medicado sem constar no prontuário? Não é para acontecer. Como é que é o controle dos medicamentos?
Foi instituído antes de eu assumir, né? Já tinha uma equipe já organizando o fluxo dentro tanto da farmácia quanto do almoxarifado, né? E existe um controle dos medicamentos de tarja preta, que a gente chamaria ansiolíticos, né? Onde tem que se preencher uma ficha à parte do prontuário. Também existe um receituário de medicamentos especiais, que quando nós não vamos fazer, quando não é aplicada essa medicação dentro do pronto atendimento, o paciente sai com um receituário para que ele compre em outro lugar ou pegue na policlínica o medicamento. Mas o controle ele acontece hoje especificamente de ansiolíticos, né? E através do prontuário eletrônico, prontuário médico, onde ele sai do consultório do médico e vai até o posto de enfermagem para pegar a medicação. Pegar não, na verdade aplicar a medicação ou fazer a medicação. Foi quando que foi instituído isso, sabe? Quando eu cheguei já estava funcionando, eu acredito que uns 3, 4 meses atrás. E antes disso? Não sei lhe informar. Pode acontecer de alguém ser classificado com uma cor mais grave ou mais leve, e posteriormente o médico entender que houve erro na classificação? Acontece isso? Do período que eu estou, não. Mas pode. A nossa CPI, o objeto da CPI é mortes dentro do pronto atendimento. Certo. Você tem relato de pessoas que vieram a óbito em função de demora de encaminhamento de leito em hospital? Desde que eu assumi, não. Eu acompanho vocês, né, porque cria uma ansiedade dentro do grupo que trabalha lá dentro, mas não tenho relato desde que eu assumi de um óbito por negligência ou por imperícia, de forma alguma. E morte de pessoas que foram até o pronto atendimento? Aconteceu algum caso desse período que você está? Pessoas que foram até o pronto atendimento, foram liberados pelo médico porque entenderam que não precisava de leito, nem precisava, foram para casa e morreram em casa? Desconheço essa informação. Como é que está a relação com o hospital hoje? O hospital ele está recebendo os pacientes normalmente ou quando tem leito? Como é que funciona? Nosso contato é com a regulação estadual, né? O fluxo deveria vir, né? Pronto atendimento, regulação buscaria os leitos, né? A ordem certa deveria ser essa. Então, a partir do momento que a gente tem uma necessidade de encaminhamento, a gente entra em contato com a regulação e a regulação tria, né, para ver onde que vai poder ser encaminhado. Tá, a gente tem informações, até porque os médicos vieram aqui, falaram que eles precisam manter um contato com o hospital. Alguns médicos dizem que o hospital aceita, outros dizem que o hospital não aceita. Queria saber de ti. O médico, no pronto atendimento, entra em contato com o médico do hospital que tem um leito aberto. A partir do momento que a regulação sinalizou, nós temos um leito ou Nossa Senhora dos Prazeres ou Teresa Ramos, o nosso médico, nós temos sempre 3 médicos dentro do pronto atendimento, né? Um fica na emergência e responsável pelos internamentos também, e os outros 2 se revezam ou na porta ali, né, para fazer as consultas e posterior a alguma emergência. Então, o médico da emergência, que fica responsável também pela regulação, entra em contato para passar o caso específico do paciente para o médico do Nossa Senhora dos Prazeres ou do Teresa Ramos. O que aconteceu nos últimos dias? Isso é bem recente, tá? Nós tínhamos um paciente onde havia necessidade de transferência para o Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, sendo que o pronto atendimento é uma passagem para estabilizar e encaminhar, e nós tivemos uma negativa desse médico dentro do Hospital Nossa Senhora dos Prazeres. Qual médico? Eu não posso citar agora, mas Tá certo. Em seguida eu te relato. Então, eu sei que é uma situação pontual, eu sei que em alguns momentos os médicos falam, no momento eu não posso receber, mas entra em contato assim que houver a troca de plantão, né? Então, o que nós precisamos? Que todos que estejam no seu horário de trabalho cumpram a sua obrigação. A partir do momento que a emergência Nossa Senhora dos Prazeres tem lá um paciente que é do fluxo deles, que existe dentro da rede de urgência e emergência um fluxograma onde cada pactuação, cada hospital atua dentro das suas referências, tem que se fazer, tem que se cumprir. Né? Eu, enquanto pronto atendimento, eu preciso que os 2 hospitais estejam em sintonia para poder encaminhar nossos pacientes. Nós não estamos aqui para punir um médico A, B ou C. Nós só precisamos que quem esteja lá seja comprometido com o que está fazendo.
Quando não tem especialista, o hospital está recebendo o paciente ou ele tem que aguardar no pronto atendimento? Estivemos em contato com a diretora do Hospital Teresa Ramos, Andréia, onde ela nos sinalizou alguns dias atrás que novamente foi reforçado o plantão clínico, o sobreaviso, desculpe, clínico, né? Então, ela nos esclareceu que estava tentando fazer com que esse fluxo, onde não haveria especialidade naquele dia específico, o clínico receberia. Agora, da vivência que eu tenho de ex-diretora do hospital, nós já tentamos implantar isso o ano passado, né? E infelizmente em alguns momentos fluía bem e às vezes não, né? Eu torço para que nessa gestão aconteça da melhor maneira. Como é que é a passagem de plantão dos médicos? Como é a passagem do plantão dos médicos? Emergência, né? Isso, os médicos do pronto atendimento lá. Como Equipe médica, tanto enfermeira quanto técnicos e quanto médicos. Existe eles entram em contato um com o outro, né? Um está chegando, e aí eles relatam o que aconteceu, como é que está a situação do paciente, como que o CISREG absorveu ou não esse paciente, se está esperando ambulância, se está esperando transporte, se está esperando raio-x. Né? Flui muito bem, não vejo problema. Tá. Em relação aos horários, costumeiramente há um plantão noturno, um plantão diurno? Qual que é os horários? Existe um plantão de 12 horas noturno e existe plantão de 6 ou de 12 horas diurno. O que acontece, vereador? Às vezes, nós temos alguns médicos que conseguem permanecer 12 horas. E tem alguns momentos que ele consegue ficar só 6 horas. Né? Então, tudo depende da escala do mês, onde é acordado com o Dr. Pedro, que é o responsável por fazer a escala. O Dr. Pedro, médico, né? Que é responsável por fazer a escala. E eles têm horário de descanso? Os médicos? Eles atendem, eles estão lá disponíveis. Específico, um horário não é marcado. Por exemplo, a equipe foi lá, fez o seu atendimento e no momento, nesse período que eu estou lá, tem alguns momentos onde não tem ninguém na porta. Não tem nenhum paciente na porta. Então, nesse momento, eles se recolhem para o conforto dos médicos, né, onde eles tomam café, eles estudam, eles fazem alguma coisa de atividade deles. A partir do momento que chegou um paciente, eles saem desse conforto e vão atender. Vamos no noturno, plantão noturno. Tá. Fazem 12 horas. Eles têm quanto tempo de descanso? Ou eles não têm descanso por lei? Ou eles têm descanso por lei? Eu não consigo te esclarecer sobre leis. Eu consigo te falar o fluxo que existe hoje, né? Tem 3 médicos, né, e eles fazem um rodízio para um descansar e o outro ficar na atividade. Quanto tempo eles descansam? O que eu acompanho em torno de 12 horas, existe um acordo entre eles fazem a rotatividade. Mas eu não tenho isso muito claro ainda, porque não houve nenhuma queixa, nenhuma necessidade. Do que eu entendo da equipe que está lá hoje, se resolve muito bem. E toda a passagem de plantão, ou quando eu chego de manhã e eu vou e converso com a equipe, assim, não houve problema nenhum. Você já teve de madrugada no pronto atendimento? Já. Inclusive, nós conversamos lá. Você foi lá naquele dia, lembra? Não só aquela vez, mais vezes. Tá, e depois das 3 da manhã, 2, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, já teve lá? Depois das 4, não. Você tem conhecimento se nesse período, bem madrugada, 3, 4 horas, 5 horas da manhã, se eles não descansam mais de um no mesmo período? Depende do fluxo, né? Como eu te Podem, falei. então, descansar mais que um? Se não houver necessidade de estar em atendimento, com certeza eles estarão no conforto médico. Né? Tudo depende da rotatividade e do fluxo que está lá naquele momento. Como no momento teve alguns dias atrás, onde a gente estava com internamento lotado, com a ala masculina lotada, com a ala feminina lotada. Então, nesse dia, não houve descanso praticamente para ninguém. Né? Como também tem dias agora, nos últimos dias, graças a Deus está mais tranquilo, então a equipe está trabalhando com mais folga de horário e eles ficam aguardando ali dentro, disponíveis para qualquer paciente que chegue. Eles dormem lá? Sim, tem quarto de descanso, é disponível para eles dormirem sim. Se for possível. Porque tanto a enfermeira quanto o técnico de enfermagem são muito ativos e a partir do momento que elas veem que chegou um paciente que precisa ser atendido, eles vão até o quarto e solicitam que o médico vá atender. Existe essa dinâmica, o grupo é muito entrosado, sabe? A gente observa que a partir do momento que alguém precisou de ajuda, eles vão e pedem. Então, hoje, desses poucos 30 dias aí, um pouquinho mais que eu tenho,
Eu não vejo problema quanto a isso. Há problema com o médico deixar paciente acumular? Alguma coisa nisso, nesse sentido? Existem momentos do meio da tarde para frente, até meia-noite, onde a demanda é muito grande. Existem. E aí, nesses momentos, a secretária autorizou a chamar um quarto médico para dar esse suporte. Porque por mais que a gente tenha 3 médicos, só que eu não posso contar com os 3 na porta de entrada ali, né? Porque normalmente nós temos paciente na emergência e ele tem que ficar lá. Né? Nessa emergência, a gente tem que estar com o enfermeiro e com o médico disponíveis do lado do paciente para monitorar. Então, nesses momentos onde é constatado que tem um volume muito grande de pacientes que precisam ser atendidos, a gente entra em contato com outros médicos para que eles venham nos ajudar. Existe um quarto médico nesse momento, assim. Em relação aos atendimentos no pronto atendimento, a maioria ou uma boa parte são pessoas que realmente necessitavam do pronto atendimento ou deveriam procurar outra unidade de saúde? Boa parte, sim. Mas eu observo que se nós tivéssemos uma atenção básica, né, dentro da unidade básica de saúde, uma agenda melhor para que esses médicos pudessem absorver os seus pacientes do bairro, facilitaria muito. E há um plano quanto a isso? De orientação para as pessoas? Nós não negamos atendimento a ninguém, mas da linha de frente que eu tenho participado, eu questiono. Por que o senhor não foi até a unidade básica de saúde? Por que o senhor veio buscar o serviço aqui no pronto atendimento? E a resposta é muito simples. Porque por mais que leve meia hora, 40 minutos para ser atendido, eu saio daqui sem ter uma agenda, né, fixa. Então, eu estou com dor no momento. O último senhor que eu conversei ontem, ele disse assim, eu estava com dor de estômago, Beatriz, eu fui até a unidade básica de saúde e eles marcaram minha consulta para daqui 20 dias. Né? Então, é uma dor que não dava de se esperar. Lógico que tinha que vir para o pronto atendimento. Mas, de repente, se nós tivéssemos um médico, né, com algumas fichas específicas, né, para a unidade básica de saúde, para algumas emergências, também resolveria. Né? Mas isso é gerenciável. Né? Em relação ao CISREG, quem insere os dados no sistema? Enfermeiras. Todas? Todas. Não há uma específica? Não todas. A específica é no período, né? É uma específica por período? É. Mas, numa eventual emergência, precisar outra encaminhá-la, também faz. O sistema cai? Em alguns momentos, há problema no sistema. Inclusive, de contatos com a regulação e nos passarem que, no momento, a gente não poderia estar encaminhando para frente porque estavam com o sistema fora do ar. E como é que é feito daí? Oi? A pessoa tem que aguardar até voltar ao sistema? Na verdade, o paciente estava monitorado, estava sendo acompanhado pelo médico e a gente aguardou retornar para poder encaminhar. Uma pessoa pode ser encaminhada para um leito para um hospital sem ser cadastrado no sistema? Não deveria. Mas acontece. No período que eu estou lá, não. Qual que é a função do médico regulador no sistema? Médico regulador estadual? Sim. Regular. Estar 24 horas por dia, seja qual for o horário de serviço seu, acompanhando... Qual função ele exerce? Eu vou ser mais específico. Efetivamente, qual função é exercida pelo médico regulador no sistema hoje, na prática? Tria os pacientes. Paciente na tela precisando internar, ele vai entrar em contato e vai buscar um internamento para esse paciente. Ele vai buscar um hospital para acomodar esse paciente. Mas ainda assim vai precisar do contato entre o médico do pronto atendimento com o médico do hospital? É solicitado, sim, na nossa região, para que exista esse acompanhamento. Foi questionado por muitas vezes e eu acho que a gente poderia resolver muitas situações. Né? A partir do momento que você tem um leito aberto, é questionável o médico do pronto atendimento ter que entrar em contato para esclarecer o que está acontecendo no médico ali, já que existe, né, uma tela onde está afirmando que o paciente tem X patologias, N problemas. Então, isso é passível de melhoria. Qual que é o principal problema, na sua opinião, do pronto atendimento? Os pacientes entenderem o que é emergência e o que não é, na primeira situação. Em virtude dessa demanda muito grande, nós temos em algum momento redução de servidores. Né? Claro que tem uma solicitação do prefeito Seron e também da secretária Odila para que se transfira o pronto atendimento para a unidade de pronto atendimento o mais rápido possível, a UPA. Estamos todos empenhados para que isso aconteça. A partir do momento que
acontecer essa transição, eu tenho certeza que muita coisa vai melhorar, porque nós teremos condições de acolher melhor esses pacientes, teremos banheiros, teremos camas. Hoje em dia, da forma como está no pronto atendimento, tu viu aquele dia, nós tiramos poltronas, colocamos leitos, tiramos leitos, colocamos poltronas, então existe um esforço muito grande da equipe para acomodar os pacientes. Eu entendo hoje que a população tem direito, com certeza absoluta, de buscar uma ajuda com relação à sua saúde. Mas a gente tem que buscar algumas maneiras e definir o que é correto para esses pacientes, né? Se haveria mesmo a necessidade de ter ido até o pronto atendimento, ou se poderia aguardar para consultar na unidade básica de saúde. O fluxo do pronto atendimento aumenta muito por ser muito resolutivo. Eu observo que é dinâmico, né? O paciente chegou, ele está com dor, em pouco tempo ele consultou, ele recebeu a medicação e foi para casa. Sem mais perguntas, senhor presidente. Vereador Thiago. Vereador Lucas. Quero agradecer a Beatriz por mais uma vez, ter atendido o chamado desta comissão. Beatriz, a gente tem acompanhado a situação do pronto atendimento, estivemos lá várias vezes, inclusive já na tua gestão, ontem inclusive estivemos lá. Eu queria te perguntar primeiro, quando você assumiu, tinha algum controle em relação aos medicamentos do pronto atendimento, ou foi estabelecido um controle após você assumir o pronto atendimento? Quando eu assumi, como eu estava relatando, fazia pouco tempo que existe uma equipe que está fazendo um controle melhorado, né, do almoxarifado e da farmácia. A gente buscou ali em algumas coisas, a equipe é muito esforçada, então existe um controle mais rigoroso hoje com relação aos medicamentos que estão lá, dentro da farmácia do pronto atendimento. Hoje tu daria certeza para nós que todo medicamento que é utilizado lá está discriminado no prontuário dos pacientes? Não posso te afirmar isso. A equipe tem buscado melhorias, mas a partir do momento que eu vejo que nós tivemos o prontuário eletrônico funcionando ativamente, nós teremos mais segurança em estar com essa documentação em dia. E eu observo também que os médicos, em alguns momentos, existe uma demanda muito grande, né? Então, eles prescrevem tudo muito rápido, em alguns momentos muito rápido, mas eu sei que a gente pode melhorar. O doutor Marcelo, hoje pela manhã, eu perguntei a ele quantos médicos mais seriam necessários para ajudar a melhorar o atendimento, o fluxo do atendimento do PA. Ele falou que mais um médico, ou seja, o 4º médico do plantão. Você concorda com ele? No período da tarde, concordo. É necessário mais um médico? É necessário. A partir das 2 horas, existe uma demanda muito grande. E aí, quando o pronto atendimento está mais tranquilo e a emergência está mais tranquila, a gente até consegue fazer esse atendimento mais dinâmico. O problema é que as pessoas chegam e, assim, se você pegar os prontuários, por exemplo, de ontem, era 15:06, 15:07, 15:08, 15:09. Era uma sequência, assim, sabe? Então, não dá uma folga entre um paciente e outro chegar, e aí a equipe de médicos não consegue dar vazão a esse momento, sabe? E aí, infelizmente, existe um acúmulo de pacientes aguardando, e a equipe, por mais que se comprometa, e é isso que eu digo que tem que acontecer, os médicos que estão lá, eles têm que ter perfil de pronto atendimento. Eles têm que ter uma experiência, eles têm que ter know-how para poder atender. Eles têm que entender que ali é um serviço dinâmico, não é um atendimento de estratégia de saúde da família, onde leva 40, 50 minutos para fazer qualquer tipo de atendimento. Então, a partir do momento que o paciente chegou e ele relatou dor de estômago, é a dor de estômago que ele vai tratar. Ele não vai se ater à medicação que ela toma, a algumas situações que não farão parte daquele diagnóstico, entendeu? Então, os médicos, e eu tenho alinhado muito bem isso com a equipe médica, que estão lá, eles têm que ter perfil dinâmico de atendimento. Eles não podem fazer uma consulta de estratégia de saúde da família. A equipe que está lá hoje, e a gente tem observado que tem alguns que têm perfil para estar lá, tem outros que são bons também, mas não deveriam estar na linha de frente. Então, isso a gente tem alinhado para que aconteça, para que nesses momentos onde existe uma demanda grande, a gente consiga ter uma resolutividade melhor. Em relação ao prontuário eletrônico, o que precisa para o prontuário eletrônico funcionar? Nós precisamos de alguns computadores, e estamos empenhados, já foi feito de 20 dias para cá,
A equipe já recebeu uma capacitação, né, já fizeram todo um treinamento para que isso aconteça, só que a gente entende, né, que nós precisamos de 3 computadores a mais, e aí, apesar de que a equipe saiba muito bem trabalhar com o computador, a gente entende que vai ser um processo um pouco mais devagar para poder alimentar o sistema, né, e aí nós precisaríamos de mais alguns técnicos, mais uma enfermeira, né, então nós estamos empenhados para resolver isso. Em relação ao 5º andar, foi reativado, né, e também a CPI passou a acompanhar a questão do represamento e os médicos que muitas vezes não queriam receber os pacientes. E aí represava 10, 15, até 20 pessoas aguardando leito lá no pronto atendimento. Logo após a reativação do final de semana para cá, como é que vocês estão sentindo? Houve melhora? Sem dúvida. É muito clara a melhora, né? O pronto atendimento não tem permanecido com pacientes lá internados conosco. Eu digo internados, aspas, né? Porque eles permanecem conosco, mas a gente não consegue dar condições para esse paciente ficar bem acomodado, um banho, uma alimentação. Então, sem dúvida, a partir do momento que foi aberto, né, os outros leitos, a gente observou claramente que melhorou. Melhorou. A CPI, na tua visão, Beatriz, que tem acompanhado desde o início, tem ajudado também? Muito. Eu acho que a partir do momento que vocês, vereadores, se empenharam em melhorar as condições da saúde, comentei isso ontem até, fica claro para todo mundo. A partir do momento que se bota as cartas na mesa e se entende qual é o problema, se fecha um diagnóstico do problema, a gente consegue evoluir. Né? E eu acho que cada um dos senhores que estão aqui hoje tem um compromisso com a população de fazer o melhor, e nós da mesma forma. A equipe hoje do pronto atendimento, a partir do momento que eu cheguei, eu observei que estavam todos tensos, angustiados, né? Existe uma pressão grande para que melhore, mas aos poucos tu vai conversando com o técnico, com a moça da limpeza, com o vigia, e tu vai entendendo que existia uma pressão muito grande para que nada acontecesse errado. Eu sei que todo mundo se envolve para fazer o melhor, e a equipe que está lá, ela se coloca à disposição muitas vezes, mas existem rótulos. Né? Infelizmente, tem o rótulo que o pronto-socorro é ruim, que não funciona, mas eu inicio um trabalho agora para desmistificar isso. Pronto atendimento, as equipes são comprometidas, os médicos que estão lá, eles são dedicados, e eu acho que é o momento de virar um capítulo. Eu acredito que a partir do momento que vocês encerrarem a CPI, vai estar todo mundo renovado, sabe? Eu acho que todo mundo consegue trabalhar com mais tranquilidade, porque vocês vão fechar o diagnóstico de vocês, e a equipe do pronto atendimento já entendeu quais eram as falhas e o que pode ser melhorado. Hoje, todo mundo tem plena consciência de que essa CPI ela não veio para prejudicar, muito pelo contrário. Ela soma forças hoje para que a gente consiga apresentar para a população que todo mundo trabalha bem. E os que não trabalham bem têm que sair. Né? Esse é o nosso compromisso como servidor da saúde, vocês como vereadores. Então, a gente tem que dar condições para a população para ter um atendimento de qualidade e digno. É isso que a equipe tem observado, e eu também. E eu parabenizo vocês pelo compromisso que vocês têm tido com a população. Beatriz, falasse de servidor que talvez não tenha tanto compromisso. Ontem, às 13 horas e 50 minutos, eu recebi uma informação de uma profissional que atua no pronto atendimento. Eu vou me resguardar o direito de não falar quem é, mas ela diz o seguinte, abre aspas, tem uma técnica de enfermagem que está se passando por enfermeira, manda os conhecidos dela lá no PA, não fazem a ficha, não passam na triagem, ela passa todos na frente dos outros pacientes. Aí ela continua, leva o caso do paciente direto para o médico. Lá mesmo já prescreve a receita, dá os medicamentos e ainda de brinde o atestado quando solicitado. Hoje pela manhã, isso falando de ontem, terça-feira, foram 4 casos assim. Ela diz o nome aqui da técnica de enfermagem, eu vou te repassar aqui no papel, para que você possa levar o nome da técnica de enfermagem. E ela diz assim, faz o que quer dentro do PA, sai para passear no horário de serviço, é raro estar no setor. Aliás, não tem setor fixo. Acho extremamente injusto com nós servidores e colegas que temos que cumprir regras e horários, e ela não. E aí ela fecha aspas aqui.
Então, é uma denúncia que nos chega justamente por a gente estar envolvido com a CPI. Estou te repassando isso e registrando aqui na CPI, que a gente recebe essas informações e nós passamos para vocês que alguma providência também possa ser tomada e identificada nesse sentido. E agradeço aos servidores que fazem um bom trabalho lá e que têm confiado no trabalho dessa CPI, que inclusive mandam esse tipo de informação aqui, por entender que a gente tem muito a contribuir. Então, nesse momento era isso, e te passo, se você quiser comentar essa denúncia que eu li aqui também, Beatriz. Essa denúncia não é novidade, eu também recebi a mesma informação tua e eu vivenciei isso ontem. Já tomei as atitudes necessárias, as ações necessárias. Nos próximos dias, algumas coisas já vão estar sendo alteradas dentro do pronto atendimento. E o caminho que eu vejo é o diálogo. Né? A partir do momento que você vê que tem alguma coisa errada, tu tem que sentar com o servidor e alinhar. E isso a gente tem feito. E o nosso compromisso, o prefeito, quando me chamou para ir até o pronto atendimento, eu fiquei muito lisonjeada, muito feliz, porque eu gosto da dinâmica, né, do serviço, eu gosto do SUS, eu me especializei em saúde pública, e estar com a população me faz bem, porque eu entendo que nós somos a ferramenta para ajudar a população e fazer com que ela consiga sair daquele momento de crise. Então, o pronto atendimento hoje está passando por algumas adequações, espero que sejam positivas, porque a equipe está lá, ela entende que a gente tem que melhorar. Ninguém erra de propósito, ninguém está lá para desfazer das pessoas que estão lá para ser acolhidas, mas eu acho que é muito importante a gente esclarecer que nós temos direitos e deveres. Né? Tanto a população como toda a população, na verdade, que chega do pronto atendimento, ela quer ter um atendimento digno. A equipe que está no pronto atendimento também quer essa resposta digna da população que chega lá por ajuda. Por mais que você seja lá com dor e no desespero, a gente acolhe e leva correndo para dentro do pronto atendimento. Mas esse respeito ele tem que ser mútuo. Né? Nós temos que entender que a equipe que está lá, ela abre mão da sua família, né, dos seus propósitos, né, pessoais, porque assumiu o compromisso de estar lá e se dedicar na saúde pública. Então, quem está lá hoje, eu reforço a situação de que as pessoas que estão lá hoje são para atender bem, e a população que chegue até lá e que não se sinta confortável, que não se sinta bem acolhido, que me procure. Eu me coloco à disposição, eu estou lá sempre que necessário, e a gente tem buscado melhorias, né, tanto na hotelaria, né, eu comentei até em camas, enxoval, cobertor, algumas coisas que a gente consegue resolver de uma forma mais prática, mas eu quero esclarecer que nós estamos chegando no final de uma CPI, e essa CPI, eu acho que todo mundo sai com situações positivas, com respostas positivas, para que a gente consiga trabalhar da melhor maneira, em harmonia, e recebendo esses pacientes da melhor maneira. Alô? Queria, diante de toda a explanação realizada e dos questionamentos do vereador Lucas, e a senhora lá como gerente, diretora, né, porque a sua função é de diretora, mesmo estando nomeada como gerente, se os servidores lá dentro lhe passam alguma impressão, porque muitas vezes a gente fica na margem, no sentido de marginalizar, que a CPI está atrapalhando, que a CPI não quer estar contra os servidores. Qual é a visão dos servidores em geral lá? Se eles lhe repassam, qual é a visão que eles têm da CPI? A equipe, num primeiro momento, fica assustada em estar aqui, né? O fato de vir aqui e estar presenciando todo mundo e estar abrindo, relatando tudo o que acontece no pronto atendimento, para quem não vivencia, não tem esse hábito de vocês, assusta. Mas, em contrapartida, tem muitos que querem vir, mesmo não sendo chamados para vir. Tem algumas pessoas que, poxa vida, eu também queria ir lá, eu também queria expor tudo o que acontece, nossos momentos de angústia, nossos momentos que a gente poderia melhorar o acolhimento. Então, eu vejo como positiva. Sabe, eu vejo como uma situação onde a gente consegue melhorar. Vocês estão visualizando tudo isso e a gente lá da ponta talvez não esteja vendo algumas falhas que a gente consegue melhorar também. Então, eu vejo a CPI como uma situação ótima. Existe esse desgaste de estar aqui, de estar relatando tudo isso, mas, em contrapartida, existe a resposta do que aconteceu. A questão dos controles de medicamentos, qual é a rotina de fazer a conferência? É semanal, é quinzenal, é mensal, é bimestral, né? Como que é feito, principalmente os medicamentos controlados, qual é a rotina hoje, e no geral, né? Porque medicamento público ele deve ser controlado.
a gente sabe, especificamente falando, do PA, né? Como, se tem alguma rotina semanal de fazer uma contagem do estoque, se é quinzenal, se é mensal, como que está se dando? Existe um controle constante, né? Porque a partir do momento que chega aquela fichinha, né? Onde o medicamento ansiolítico X, Y, né? Precisa ser entregue, a equipe que está lá dentro ela é muito correta, né? E eles fazem esse controle constante. O controle mensal, esse checklist de tudo que existe, eu acredito que seja feito mensal. Apesar de ter esse controle diário, né? Existe uma revisão de tudo isso no final do mês. Tem outra situação que é bem importante também, que a equipe está aguardando, porque é a transferência de onde estamos para o novo pronto atendimento, a UPA, né? Então, na UPA, nós teremos condições de controle muito maior e nós teremos um espaço muito melhor para acomodar tudo isso. Porque hoje, em alguns momentos, a gente guarda o oxigênio junto com o material de almoxarifado e vai acumulando algumas coisas, chega uma cadeira de roda que a gente não quer abrir mão e a gente acha outro lugar para poder acomodar também. Então, hoje, nossa estrutura física nos limita muito. Eu queria aqui pedir permissão aos membros da CPI e até ao presidente da casa e lhe parabenizar, né? Porque nós tivemos lá de surpresa no dia do seu aniversário, que nós não sabíamos que era seu aniversário, mas a senhora estava lá 11 horas, meia-noite, né? E também a Francine Formiga, a diretora, e a gente vê essa parceria que a Francine tem tido com a senhora e a senhora com a Francine, que eu acho que é onde vai melhorar os serviços, né? Então, a gente via a motivação da equipe vendo as chefes lá, não é só responsabilidade, isso é comprometimento. Então, em nome da CPI e dos vereadores da casa, pedir licença ao presidente e aos demais vereadores, lhe parabenizar em virtude deste comprometimento, né? No dia do aniversário, a gente sabe que a senhora comentou ainda, eu brinquei, não foi comemorar com a família, churrasco, não, já jantei e estou voltando aqui, porque aquele dia o vereador Lucas e o vereador Jair, que tem mais memória mais jovens, acho que eram 15 ou 20 pacientes lá, e era praticamente um hospital de guerra aquele dia, né? Vereador, nós constatamos lá com o vereador Jean-Pierre junto. Então, isso é comprometimento, né? Então, é isso que nós precisamos na saúde, nós precisamos disso na educação, nas obras, né? No meio ambiente, e que isso sirva de exemplo, né? A sua postura, a postura da diretora Francine, e que sirva de união para que se outras secretarias e mesmo dentro da saúde esse exemplo de vocês possa ser seguido. Eu queria lhe agradecer a presença mais uma vez, né? A senhora é a segunda vez que vem aqui, poderá ser chamada outras vezes, com certeza, porque toda vez nos esclarece bem os assuntos. E mais uma vez lhe perguntar: alguma resposta que nós não fizemos a pergunta que a senhora gostaria nesse período já do PA de colocar ou de apresentar mais alguma coisa que não lhe foi perguntado, mas fosse importante para a CPI? Eu acredito que eu me esforcei para esclarecer todas as perguntas, mas hoje é crucial que exista uma sintonia entre o pronto atendimento, regulação e hospitais. É fundamental que tudo funcione, cada um dentro do seu setor específico, mas que a gente consiga dar continuidade a esse atendimento do paciente. O que nós não podemos é ficar com esse paciente, eu não estou me eximindo de falhas, existem falhas no pronto atendimento que a gente pode fazer melhor, mas que a regulação saiba regular, que o hospital X ou Y consiga acomodar seus pacientes. Eu sei, eu já estive na outra ponta como diretora, que em alguns momentos não tem leito mesmo, mas ter o leito e, no momento, não ter um médico, que a gente consiga alinhar, porque agora a gente sabe que cada hospital tem o seu núcleo de regulação interna, que os médicos reguladores dentro do hospital, eles consigam entender a necessidade desse paciente de acolhimento. Então, que eles busquem uma maneira de acolher esse paciente o mais rápido possível no leito. Quero aproveitar aqui também, vereador Lucas, vereador Thiago, vereador Jair, e publicamente fazer aqui em meu nome, e também pedir a permissão em nome dos senhores, que apontamos ao governador, ao secretário de saúde e à própria diretora Andréia Berto, a enfermeira-chefe Maiura, e as nossas reivindicações foram atendidas, né? No diálogo, como a senhora falou, conversamos bastante, demonstramos o problema e as sugestões foram acatadas. Quero agradecer
A abertura de diálogo, a gente verificou que nos últimos dias está muito melhor, vereador Lucas, o diálogo com a direção do hospital também, a gente tem que ser justo, Beatriz, com o PA, né, com a própria Francine, tem contactado com vários vereadores aqui, e é isso que a gente precisa. A gente não quer punir ninguém, a gente não quer castigar ninguém, a gente precisa, nosso trabalho, auxiliar a melhoria. Então, publicamente, o governador que nos oportunizou estar com o secretário que recebeu nossas demandas, provavelmente, e muito justo, colocou que iria consultar a equipe, né? E desta demanda, já foram a abertura do 5º andar, que a senhora mesmo está sendo testemunha que melhorou os internamentos, os exames de tomoangiografia, é esse o termo, angiotomocoronária, alimentação dos pacientes foi mantida, e a questão do internamento via médico clínico, né? Então, são medidas que no diálogo foram atendidas. Então, mais do que justo a gente agradecer ao governador Moisés, ao secretário Elton e à diretora Andréia, que entenderam a demanda e, como diz, não tiveram compromisso com erro, né, com equívoco, voltaram atrás e atenderam às necessidades da região. Mais uma vez, parabéns à senhora. Parabéns à Francine, que a gente vê o empenho, o comprometimento de vocês. Aquele dia me chamou muito a atenção, e acredito que dos demais vereadores, 11h30, meia-noite, e ainda mais a data simbólica, que era seu aniversário, lá atendendo, medindo pressão, medicando pacientes, tanto a senhora quanto a Francine. Obrigado pelo trabalho que está sendo feito. A gente viu também que tem uma melhoria no atendimento do PA. Reclamações são naturais, mas, ao menos para mim, diminuiu muito, né, a demanda de reclamação. Leve o nosso abraço a toda a equipe, diga que estamos do mesmo lado, a luta é para a melhoria da saúde, e que ninguém tenha medo, né? A gente aqui tem água, se quiser tomar um cafezinho, os servidores da casa sempre recebem muito bem, o qual eu agradeço a todos aqui. Quem quiser vir falar, como a senhora falou que estão angustiados, podem nos contactar, serão bem-vindos. Até o doutor Luciano ontem, eu quero ir. Não, doutor, a gente não pode chamar todos os médicos no mesmo dia, porque tem as escalas de plantão, a gente vai desfalcar as equipes. Mas eles serão chamados provavelmente nos próximos dias. Doutor Tiago, sempre aqui conosco, o João, a Andréia, a Carol, a Aline, Erivelto, muito obrigado sempre aí, acho que o John, a equipe, estão dizendo sushi, né? Então a equipe toda da casa, né? O presidente, Ivone, que tem nos dado o suporte que nós solicitamos, os diretores da casa. Acho que o trabalho da CPI, Beatriz, tu falou que está no final. Eu acho que ela chegou no prazo meio, mas pelo que nós vimos, nós vamos ter muito trabalho ainda pela frente, né? Mas sempre no intuito de achar os caminhos e auxiliar. Principalmente a questão da regulação. Sim. E outra luta, outra batalha que nós não podemos ainda, que é manter a macro-regional em Lages, né? Isso é muito importante para os hospitais, para o PA e para a regulação. Então, deixo à disposição a casa. Mais uma vez, parabéns. Leve os nossos parabéns à Francine, a toda a equipe do PA, aos médicos que estiveram aqui comprometidos, respeitando, né? Vieram aqui atendendo o nosso chamado. Muito obrigado e estamos aqui à disposição. Tá? Dou por encerrada as oitivas dessa data. Esse aí, né?